Começando mais um podcast Cuca Fresca. E aí, tudo bem? Como é que você tá? Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast gostosinho, chuchu beleza, que a gente leva até você, onde você estiver, na esteira, na bicicleta, em casa, sei lá onde, mas que bom que você tá ouvindo mais um episódio. E hoje o episódio promete. Hoje tem coisa bacana pra gente conversar. Eu tento não fazer piada com coisa séria. Eu me controlo muito. Mas é muito difícil pra mim, porque é da minha natureza humana tentar tirar o peso das coisas. Eu só não tiro os pesos das coisas que são minhas coisas, mas as coisas em si eu tento tirar o peso, mas como eu sempre prolongo na minha abertura, voou um negócio. Quando eu falei prolongo, mas tudo bem, não tem problema, não caiu em você, né? E nem nos convidados, graças a Deus. Então, já que eu citei aqui os nossos convidados, vamos abrir, vamos falar do nosso tema. Hoje a gente tem muito garbo e elegância nessa mesa, porque a gente vai falar sobre a mente humana. Hoje é puxado nossa conversa aqui. Então, sem mais delongas, eu queria trazer os convidados, abrir essa câmera e revelar quem veio falar com a gente hoje. Vamos começar pelas mulheres. Oi, Tati, como é que você tá? Tudo bem? Intimidade logo de cara? Pois é. Eu tenho que falar doutora? Eu posso ser eu? Pode. Eu posso não falar nem no personagem, porque às vezes as pessoas me cobram, essa coisa, pô, Alexandre, e os títulos? Cara, é a Tati e o Lu, não vou chamar de Lu, porque Lu é o apelido do meu irmão mais velho, aí ficaria demais. Mas, doutora Tatiana, doutor Luciano, tudo bem? Como é que vocês estão? Tati, quem é você? Se apresenta aí pra gente. Então, pessoal, muito bom falar aqui com vocês. Eu sou a Tatiana, sou psicóloga da Secretaria de Justiça do Estado do Paraná há 18 anos já. Tenho já vários anos de profissão como psicóloga, sempre na área de laudos psicológicos. Então, o meu grande trabalho é analisar pessoas, documentar os perfis, colocar no papel e colocar isso de uma forma que, às vezes, tem coisas sérias, pesadas, mas nós colocamos o perfil das pessoas e o mundo subjetivo num documento para o Poder Judiciário. Isso envolve Tribunal do Júri, na qual eu e o meu excelentíssimo doutor, que daqui a pouco vai se apresentar, trabalhamos em alguns casos juntos, com muito prazer, inclusive. E também, atuo hoje na vara infracional da cidade de Cascavel e das comarcas da região. Então é isso. Ai, que medo. E sou a sua amiga. Já comecei a suar aqui quando ela falou analiso pessoas. Hoje eu saio daqui direto. Ô, Tati, mas quem é você na fila do pão? Quem é a Tati? Tati é mãe? Tati é companheira? Sim, a Tati é mãe, a Tati tem, além de 2 filhos, uma filha que está fazendo medicina aqui na FAG, que é um orgulho, que é um prazer para mim. Tenho também um filhotinho de 9 anos e sou esposa do Dayan Reis. E é isso aí. Então, essa é a Tatiana com vários papéis. Ah, lógico, filha de Valdir Vivan, filha de Wanda Vivan, irmã de Tassiana, de Everton, de Ian. É uma galera e, mais importante ainda, eu sou prima desse sujeitinho aí, vinculação socioafetiva. Descobri Ele é casado... que tem rótulo para quem casa com prima de alguém. Mas tudo bem, essa é a parte que nos toca. Doutor Luciano, tudo bem? Como é que está? Tudo bem, Alexandre, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Imagina, e é sempre um prazer poder colaborar com a comunidade, com a sociedade, falar de assuntos interessantes, empolgantes, palpitantes e principalmente trazer a luz do direito, a luz do conhecimento prático do que a gente vivencia no nosso dia a dia, principalmente sobre o nosso assunto. Legal. Vou usar a graduação da Tati para lhe perguntar. Quem é o Luciano no divã? Bom, eu sou advogado criminalista, milito aqui em Cascavel há mais de 18 anos. Sou da Cataniuque Advogados e Associados. Nós em breve teremos uma sede nova aqui em Cascavel, muito legal, muito diferente. Eu sou conselheiro da OAB e também sou membro de várias comissões a nível regional e estadual da OAB. Como principalmente dentro da área nossa de atuação, tanto do direito eleitoral, mas principalmente do direito criminal. Sou especialista em homicídio, quer dizer, crimes de tribunal do júri, organizações criminosas, tráfico de drogas e contrabando, que é o que tem na nossa região muito aqui, né? E ele crimes financeiros, né? Você percebe, Bruno? Ó, ele fala isso rindo. Que tráfico de droga tem um monte. Caramba, deu calor mesmo. E fora do divã, em casa, na quadra de tênis, quem é o Luciano? Eu sou um cristão que é advogado. Então, primeiro eu sou cristão, promulgo
divulgo a minha fé, e não só isso, como tento vivenciar. Sou Gideão Internacional, depois vou te dar um presente, que é um Novo Testamento, que distribui esses Novos Testamentos em todo o mundo. Eu achei interessante que o Gideão Internacional... Gideões Internacionais é uma associação formada por homens e mulheres de negócios cristãos que tem por meta patrocinar e distribuir a impressão de Bíblias no mundo inteiro, há mais de 125 anos. Essa é uma meta de vida que eu tenho também. Sou pai da Luísa, esposo da Blane, e sou muito feliz de estar aqui em Cascavel. Sou natural de Assis Chateaubriand, toda a minha família está em Assis Chateaubriand, que é uma cidade pequena, e é um prazer estar aqui hoje, poder, as pessoas às vezes, eu estou sempre aqui na FAG, na própria KTV, participando de todas as eleições, quando tem eleições, principalmente da apuração dos votos e tal, a gente está sempre aqui dando e participando da programação toda da KTV. Que legal. Você falando, né, sobre tudo que aqui engloba, né, as funções, vocês estão trazendo falas. O sarrafo tá lá em cima, então vocês, por favor, não me deixem cometer nenhuma gafe, entendeu? Ou melhor, escancarem as minhas gafes aqui para que o nível da conversa seja algo no nível de vocês, né? Acho que o legal é isso, né? E eu gostei da sua humildade, falar que a Assis Chateaubriand é pequena, todo mundo sabe que na Grande Toledo, que vai de Moarama a Foz, a Assis Chateaubriand tem um espaço enorme, às vezes até competindo aí com Foz, né, com a própria Cascavel. Mas tudo bem, isso é um outro papo, o regionalismo tange um pouco a nossa conversa e dá margens ao início do papo, que apesar do título ser bem provocativo da nossa conversa de hoje, né, socorro, tem um psicopata na minha empresa. Calma, não é isso. Não fica nervoso. Não é que tem o The Killer lá, o Mike Myers, serial killer, sei lá quem. Vai começar a tocar a musiquinha do Sexta-feira 13, né? Jason e Freddy Krueger. Não é isso, tá? Eu acho que a cinematografia pega bem essas falas e transforma nos nossos imaginários. Mas eu gostaria de começar perguntando o que é o psicopata. Para quem está chegando agora, nós vamos falar sobre a psicopatia e algumas patias mentais. Vamos aproveitar o Setembro Amarelo, que é um mês onde se fala muito, né, dos cuidados com o emocional, com a psique humana, com a mente humana, para trazer um pouco dessa fala sobre os perigos de você ter perfis, não é maldosos, é perfis maléficos, assim que fala? Como é que eu chamo esses perfis dentro das empresas? Digamos que você tem alguns perfis perversos, difíceis de lidar, né? Então vamos lá, vamos começar, acho que a grande pergunta é, existe ou não existe psicopata? Psicopatia é uma palavra de leigo, primeiro lugar. Existe uma coisa chamada transtorno, um transtorno de personalidade antissocial. Então, que tipo de pessoa é essa? Antissocial, é uma pessoa anticondutas sociais. O que nós trabalhamos enquanto sociedade? Nós queremos pessoas pró-sociais, comportamentos para viver em sociedade. Essas pessoas, elas têm uma grande dificuldade de viver em sociedade, não porque eles, vamos dizer assim, eles têm problemas com a questão de sentimento, mas é porque eles são exploratórios. A grande palavra de uma pessoa com perfil de psicopatia, não é psicopatia, é o perfil de transtorno de personalidade antissocial. E quando adolescente, não é transtorno de personalidade antissocial, é transtorno de conduta, apresenta características de transtorno de conduta, não se fecha diagnóstico antes dos 18 anos. Qual é a principal característica? São pessoas utilitárias. O que isso significa? São pessoas, Ali, que elas vão sempre buscar o benefício próprio, custe o que custar. Tudo bem nós buscarmos os nossos interesses, mas custe o que custar, nunca pensar no outro. Então você vê essa pessoa pensando assim, essa pessoa tem utilidade para mim, então o que eu puder sugar e explorar, eu vou fazê-lo. E se você estiver no meu caminho e for um obstáculo para mim, eu vou dar um jeito de te retirar do meu caminho para mim conseguir atingir aquilo que eu quero. Se a gente for abordar família, meios sociais, tipo pastoral da família, a igreja, o Rotary, o Lions, a maçonaria, as sociedades representativas, é muita coisa, né? Família é muita coisa. Então eu queria focar no ambiente de trabalho, né? Eu queria levar para o empresário ou para o profissional que está assistindo a gente um pouco de luz no sentido de saber, né? Não de ficar claro, de ter luz, mas no sentido de saber o que é que a gente está falando. Quem é esse personagem? O que é esse tirar da frente, servir para mim, não servir para mim?
o que é esse psicopata? Ou, tá, você vai me perdoar, mas o nome é muito comprido pra gente decorar Tudo em bem. uma hora. Como é que a gente vai nessa tocada? Como é que a gente ilustra essa fala pra quem tá assistindo? Eu acho que a grande pergunta é, eu vivo num ambiente corporativo, será que o meu colega de trabalho ele é psicopata? Será que o meu chefe é psicopata? Né? Então, a sua grande pergunta é, primeiro, que você não vai conseguir fazer um diagnóstico completo, né? Não dá. Em primeiro lugar, agora vai apresentar algumas características. Lógico que todo mundo chega e fala assim, não, eu tenho certeza que esse sujeito, ele é psicopata. Mas ele é ruim, ele é maléfico, ele é tóxico. Mas é o seguinte, para nós, psicólogos, por exemplo, fazermos um diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial, tem um teste chamado HCR, que tem que ter vários pontos para aquela pessoa, você identificar. Mas agora, vamos lá. Então, algumas características. Vamos a algumas delas. Uma delas. Primeira coisa, são pessoas extremamente persuasivas. Eu acho que o doutor Catarino, que depois vai trazer uma fala, ele tem casos interessantíssimos. Exemplos exemplos práticos. Me dê as imagens, doutor, me dê as imagens. E ele traz muito, tem isso, a questão de ser muito manipulador, ser persuasivo. Ele só tá de bem com você quando você faz o que ele quer. A partir do momento que você contra-argumenta, ou coloca limite, ou se posiciona de algum jeito, ele quer virar o jogo e se fazer de vítima, e nunca a responsabilidade é dele, é sempre do outro. Então, eu sempre terceirizo, você é o culpado, nunca ele assume a responsabilidade, nem 50%, nem 10%, nem 2%. Então, nós temos, assim, um desrespeito pelo direito do outro. Eu passo igual um rolo compressor, um trator por cima de quem eu puder. Eu também não tenho remorso, para mim tá tudo bem. Eu sou mais inteligente que você, eu não sou extremamente racional, eu não sinto medo, eu não tô nem aí para os seus sentimentos e suas emoções. Então, digamos que eu saio na frente. É isso que uma pessoa que tem esse perfil pensa. Se eu chegar em casa, botar a cabeça no travesseiro e pensar, puta, cara, acho que eu peguei pesado ali. E já tô fora desse... Dificilmente vai ser, porque ele, em geral, ele não se questiona. Mas agora você pergunta assim, mas por que ele não se questiona? Uma coisa básica da autoanálise, mas muitas vezes esse sujeito, ele foi criado num ambiente de sobrevivência. O que isso significa? Muitas vezes teve abandono familiar, nunca ninguém cuidou desse sujeito ou dessa sujeita, vamos colocar assim, que nunca cuidou dessa pessoa. Ela teve, então, muitas vezes foi abusada, tem uma desconfiança generalizada pelas pessoas. Basicamente, não foi amada ou amado para poder amar. Mas aí é um extremo, né, Tati? Vocês acham que teria algo mais leve? Eu queria só, assim, na área criminal, eu como advogado criminalista, a gente se depara com situações, Alexandre, assim, muito claras, desse desvio de caráter, de personalidade muito claros, onde as pessoas tentam manipular, inclusive tentam manipular o próprio advogado. A experiência faz com que a gente acabe filtrando isso. Porque a gente tem que dividir no ambiente que a gente acabou de falar, no ambiente corporativo, existe pessoas que são psicopatas e existe pessoas que são sem caráter. Sim. Né? Então a gente sempre fala, tem o bom caráter, que é aquele cara que você quer estar junto com ele, que você pode contar com ele, ele te ajuda, ele é empático, você cresce com ele, é o bom caráter. Tem o mau caráter, que é aquele que você já sabe que ele é mau caráter, ou seja, você não dá para contar com o cara, aquele cara fala mal de todo mundo, aquele cara, ele vai dar um jeitinho de passar a perna em mim, então você já sabe que o cara é mau caráter. E tem o pior tipo que tem, que é o sem caráter, que é o sujeito que está dentro da tua empresa, dentro do mundo corporativo, que ele se faz de amigo, ou seja, se faz de bom caráter, na realidade ele é um mau caráter, porque ele se faz de bom caráter para te trair, para te, na primeira oportunidade, te dar uma facada nas costas, passar uma rasteira, puxar teu tapete, tomar a tua posição, inclusive na própria empresa, vamos colocar num sistema corporativo em que depende gerência, direção, diretoria, que tem uma hierarquia, que o cara quer subir. E aí entra naquela questão, aonde que está esse liame, né? Onde é que está esse divisor entre o cara ser um psicopata, sociopata, e entre o cara ser um cara sem caráter? Né? Porque uma das coisas mais interessantes que eu vejo, a minha vivência, né, é lidar com gente narcisista, que é mais ou menos tudo isso que ela falou de psicopatia, que é um desvio grave de personalidade, né? Vai além do caráter.
Então, o narcisista, aí tem vários graus de narcisismo, mas tem um narcisista perverso, que se encaixa exatamente com o que a doutora Tatiana falou aqui. Por quê? Porque ao mesmo tempo que o sujeito se passa por um cara bom caráter, ele não só é sem caráter, mas ainda ele é perverso. Porque Caramba. o que ele quer é satisfazer o seu desejo, pouco se importando que ele tenha que passar, como ela disse, um rolo compressor sobre você. E ele não tem remorso. Porque o narcisista perverso, ele não tem remorso, ele não lida com o certo e errado. Ele lida com o quê? Ele lida com a situação do ganho e perda. O que eu vou perder e o que eu vou deixar de ganhar, né? Então, e aí ele não se arrepende. Aí você pergunta, mas o cara não chega em casa e fala, puxa vida, pisei na bola. Não, ele não se arrepende porque ele não entende que aquilo é certo e errado. É ganho e perda. Eu não perdi, só ganhei. E ele continua replicando essa situação. Qual que é o X da questão aí? Como que você identifica e como que você se protege desse tipo de gente? Claro, porque não tem como você eliminar esse tipo de gente. Exato. Como que você se protege, né? Eu aprendi algumas coisas em relação a isso. Isso acontece dentro da empresa, dentro do meio corporativo e dentro da família, que é pior ainda. Que é pior. Porque dentro da empresa, dentro do meio corporativo, a doutora Tatiana pode falar aí, você pode chegar a um ponto em que você pode chegar num estresse tão gigante que você tem que sair daquela... Agora, da família não dá, porque existe filhos, né, que são narcisistas, mas existe pais que são narcisistas e existe mães que são narcisistas. Que usam de tudo aquilo das pessoas que estão próximas, irmãos narcisistas, para poder se satisfazer o desejo. Ou seja, eu não tenho nenhum tipo de empatia com você. Pelo contrário, pouco me importa se eu tenho... E aí ele se transforma num tirano dentro de casa, dentro da empresa. E se com pessoas próximas já é complicado e a pessoa ela não mede as consequências dos seus atos e não se arrepende, você imagina com um colega de trabalho ou com um patrão, ou um patrão com um empregado. Então, essa situação é algo que você traz nesse debate aqui do Cuca Fresco, para que as pessoas possam entender que esse psicopata, às vezes, está do teu lado. E ele fazendo de conta que ele não é. Então, assim, o sem caráter, que é o mau caráter transvestido de bom caráter, é aquele que disfarça que ele é para levar uma vantagem lá na frente ou até mesmo para te prejudicar. Claro, claro. Pode falar, Tati. Veja um exemplo que é bem interessante. Ted Bundy, por exemplo, ele fazia, sabe o quê? Para pegar as mulheres nos estacionamentos ou perto do carro dele, ele colocava uma tala. Se fazia de doentinho para a pessoa e pedia ajuda para levar as coisas para dentro do carro. Então, o que acontece? Eles têm esse perfil. Eu vejo uma pessoa vulnerável, eu viro um predador. Ou seja, já que eu tô vendo... E como o doutor falou, eu sou um tirano na casa. Então, eu tenho que ser satisfeito, eu tenho que todo mundo fazer tudo aquilo que eu quero. E eu vejo muitos filhos explorando pais, às vezes até idosos, com essa condição. De eu tenho que ser servido, eu tenho que... Tudo é para mim. Então, esse perfil é muito próximo. Aí você vai ligando essas características. Entende? Conduta utilitária, conduta exploratória, parece um predador, não gosta de seguir regras, doutor. E assim, doutora, você falando isso, Alexandre, a gente conversando, talvez as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, falam assim, cara, eu conheço o cara dentro da empresa que é assim. Cara, é o meu amigo que senta na mesa do lado da minha mesa aqui, é o cara que trabalha comigo no carro, é o meu chefe. Porque nós não estamos isentos de ter contato com esse tipo de pessoas. E eu sempre digo isso, que o que a doutora falou, essa questão de exploratória, essa questão da conduta, ela faz isso muitas vezes de forma automática. Não é, doutora? É algo inconsciente, consciente, porque faz parte desse desvio de personalidade que ela colocou, esse transtorno aí, que eu, como cristão, falo só Jesus na causa. Só Jesus na causa. Porque, e aí a pessoa me perguntou um dia, né? Mas e como é que faz? Pai, eu identifiquei isso com o irmão, identifiquei isso com meu pai, identifiquei a minha mãe, com meu filho, como é que eu lido? Ele é assim. Como é que eu lido com isso? Né? E o doutor também é muito psicólogo, né, doutor? Porque muito se consulta o advogado para lidar com as questões emocionais. Isso mesmo. Sim. E a gente, nós profissionais do campo da saúde, que às vezes, por exemplo, eu lido
a população carcerária, de 10% a 15%, é comprovado que tem esses esquemas disfuncionais da sua personalidade. E muitas vezes por causa disso que estão lá dentro. Isso. Então, é muito difícil você fazer um tratamento. Só que existe, tá? Existe e a gente luta para que eles revertam essa situação. É fácil? Não, não é, né? Mas o problema é o seguinte, eu acho que a grande pergunta é como se proteger dessas pessoas? Como que eu manejo? Como que eu lido? Se eu não tenho como me afastar, se eu não tenho como sair daquele ambiente, como que eu faço para me proteger? Então, a primeira regra que eu vou dizer é, lógico que ele é um lobo em pele de cordeiro, né? Então, não é aquela pessoa autêntica que questiona, que entra em conflito com você. Não, ele tenta te agradar, te seduzir, te manipular para conseguir um benefício. Só que depois você vai vendo que ele sempre vai te direcionando para aquilo que ele quer, sem nunca ter reciprocidade nenhuma contigo. E depois ainda se faz de vítima e faz de conta que você é o culpado. Tenta inverter a situação. Isso. Ele tenta inverter a culpa. Né? Isso, ele inverte a culpa. É um negócio tão diabólico que eu falo, tão perverso. Por isso que a gente fala do narcisista perverso. Porque quando ele inverte a culpa, ele tira a responsabilidade dele e transfere para a vítima. Para você, né? Não, transfere para a vítima. A pessoa que ele está abusando, seja o empregado, seja a mãe, seja o pai, seja o filho, ele se transforma em vítima e a vítima transforma no algoz, sendo que a vítima é vítima. Ela não é autor. E aí isso acontece em violência doméstica, né, doutora? Muito. Violência contra a mulher é muito comum. A mulher, ela se sente culpada de estar apanhando. Pensa que coisa mais maluca, que é uma questão mental muito grande, a doutora pode explicar isso. Como que ela se sente responsável e merecedora do sofrimento físico, psicológico, financeiro, aquilo que o homem covarde, né, submete à mulher. Como que ela se sente culpada? Porque o sujeito psicopata, narcisista, perverso, ele inverte a ordem. Ele joga a culpa para a vítima se sentir culpada por estar sendo abusado como se fosse responsável. Loucura. A gente ouve muito, a gente conversava sobre isso, a gente ouve muito isso no meio de trabalho também. Aquela coisa de tipo, pô, estão me cobrando tudo errado, tá sendo entregue tudo errado e eu ainda sou o culpado. Não, eu vou chegar amanhã mais cedo para ver se eu corrijo isso. Cara, não. Tem que prestar atenção. Eu queria chamar um exemplo aqui, eu sempre vou dando alguns ganchos. Uma vez eu estava numa empresa e o diretor ele tinha acabado de fazer um curso, acho que era Dale Carnegie, esses cursos de gestão de pessoas e tal. E aí ele me chamou na sala dele, eu tenho um perfil diferente, porque eu sou da comunicação, ele era da área financeira e tal. Aí mais exata, mais frio. Exatamente. Isso na época que eu morava em São Paulo ainda. E eu fiz muito, como assessor de imprensa, eu tive muitos clientes que eram treinamentos comportamentais, motivacionais. Então, eu sempre fui muito exposto a essas técnicas. Então, eu aprendi meio que no natural. E cursos que eu também fiz, né? Óbvio. E aí, ele abriu o computador e começou, Alexandre, vem cá, senta aí. E aí, ele olhava para a tela e me fazia uma pergunta. Eu respondia e tal. Daí, ele olhava para a tela e fazia outra pergunta. Eu virei para ele e falei assim, amigão, você está fazendo algum roteiro comigo aí? Eu já percebi. Né? Só não sabia qual era na era, mas eu falei, eu sei que é o roteiro, quer conversar? Eu te falo, você não precisa seguir um roteiro, porque é que eu tô fazendo um curso, eu queria ver se funcionava, aí fechou o computador e tocou a conversa de uma maneira normal. Eu citei esse exemplo para perguntar para vocês o seguinte, existe técnica nossa, aliás, eu vou fazer um spin-off aqui de duas perguntas. Uma é, a minha técnica de dar uns checks, né? Um xizinho em cima do que está acontecendo e ficar atento. E a outra é, esse cara, essa mulher, essa pessoa, esse psicopata, ele no erro e tentativa? Ou se estuda isso? Como é que ele evolui com a habilidade de manipular pela fala, É erro e tentativa? Uma hora ele faz um troço, não dá certo, outra hora ele faz e dá, inconscientemente ele decora aquilo. Eu acho que a segunda pergunta é mais legal primeiro. Como é que ele evolui nisso? Como é que ele dá certo? Porque tem um caso na empresa, deu certo, o funcionário perdeu a conta, ou o chefe mandou embora. Aí ele fala, puta, não deu certo, deixa eu aprimorar minha técnica. Existe
aprimorar a técnica da psicopatia? Então, eu vou voltar ao meu maravilhoso, lindo Skinner, né? Lógico, né? Como terapeuta cognitivo-comportamental e estudando a terapia dos esquemas, se alguém elogia você, você tá legal de camisa verde, ficou legal de camisa azul, a tendência, a sua possibilidade de... Se eu mostrar que eu gostei, se eu acender a luz, se eu pisar na luzinha lá igual os ratos, ele fala, opa, deu certo. Não, mas é que daí o que vai acontecer? Fiquei bonito. Você tá tendo um reforço. Então, o doutor falou antes uma palavra maravilhosa: ganho e perda. Então, se ele tem vários ganhos, ele vai falando, não, eu vou continuar nesse comportamento. E aquilo vira um esquema disfuncional. Tanto que Jeff e Jung estuda, nas teorias da personalidade, elas tentam analisar como é que se estabeleceu esse esquema disfuncional. Mas para ele, é um esquema funcional, um esquema que está dando certo. Deixa eu pegar um gancho, doutora. É só para você entender, para ser bem prático. O sujeito trai a esposa. A esposa descobre essa traição. O sujeito ele tem esse desvio de personalidade. Ele é um narcisista perverso. Ele chega para a esposa, ele não consegue se arrepender da traição. Estou dando um exemplo bem prático. Mas ele faz assim, pera um pouquinho, eu não estou arrependido. Mas se eu separar dela, eu vou ter que dar o carro, metade da casa. Peraí, a minha perda é maior do que o meu ganho com a traição. Então eu vou fazer de conta. Eu não vou me arrepender, eu nunca mais vou te trair. Você me perdoa. Olha, eu errei mesmo. Ou tem aquela tristeza genuína. Não, né? não. Ele fez o ganho e perda na cabeça. Falou, eu não posso separar dessa mulher. Se eu separar dela, ela vai me levar meu carro, vai levar metade do coisa e não vai dar certo. Então ele faz uma situação mental e daí verbaliza com a mulher, tenta convencer, aí entra aquilo que você acabou de dizer, reforçar aquelas coisas, não, você está certo, tal, mas ele vai voltar a fazer a mesma coisa quando a coisa abaixar, quando a poeira abaixar, porque ele não vai se arrepender. E não tem isso nessas pessoas, não tem arrependimento. Questão do certo e errado. Porque não é o certo e errado, é errado trair, é errado. Então eu me arrependo, você me perdoa, eu não vou fazer mais, porque o certo é não trair. Não, ganhe e perda. O que eu vou perder se eu me separar? Vou perder isso. Não, então é melhor ficar casado, então eu tenho que convencer o meu cônjuge a me aceitar de volta, mas não tem a ver com arrependimento. E com o tempo ele vai fazer aquilo de novo, e é um ciclo vicioso. Né? Isso eu estou dando um exemplo prático, mas isso é dentro da empresa. Um sujeito, porventura, que desvia recurso, um sujeito que, porventura, passa a perna num colega e o colega descobre que ele estava fazendo um esquema dentro da empresa para tomar a posição dele, ou para passar a perna, ou alguma coisa nesse sentido. Ou até para roubar o próprio patrão, né? Isso aí que ele falou, manipular a comissão. Isso é muito comum. Tomar a venda do outro. Vamos colocar dentro aí agora de questões imobiliárias, né, que tem muito aqui na nossa região. Faz um esquema para poder tomar o cliente, ali são vultuosas, às vezes, quantias de comissões. De comissão, Está preocupado com o outro. Agora sim, não, agora ele descobriu, vou ser demitido. Bom, o que eu tenho que fazer? Ganho e perda, eu vou perder mais. Não, eu vou abrir mão dessa comissão. Não porque ele arrependeu, porque senão você mandar ele embora. Você entende que é um negócio tão maluco e tão perverso que como que você se protege? Eu sempre digo assim, doutora, e ela pode falar mais com propriedade disso. Eu aprendi algumas coisas convivendo com pessoas que têm esses transtornos de personalidade, de caráter gravíssimo, como ela falou aqui, principalmente narcisistas. Primeira coisa, identificou. Quando você identifica, você só pode se aproximar dessa pessoa de que forma? Paramentado, protegido. Você tem que se resguardar, você tem que se proteger. Porque com uma guia de santo? Não é isso não. Não é isso não. E uma... Não é isso. Não é você de peito aberto com o cara. Você nunca... a gente chama, sabe do quê? De técnica da pedra cinza. Já viu isso, doutor? Não. Eu aprendi isso. Técnica da pedra cinza. O que é isso? Você vai chegar junto a essa pessoa, você vai conviver. Como você já sabe, você não vai ser pego desprevenido. Claro, o conhecimento vai te preparar. Isso, exatamente isso. Aí você já sabe que a pessoa é narcisista perversa. Você não conta nada de vitórias pessoais. Você não abre projetos, você não abre sonhos, você não abre nada com essa pessoa. Porque a primeira técnica que se dão para lidar com um narcisista perverso é cortar o relacionamento na base.
É você se afastar em definitivo do sujeito. Mas às vezes não é você... possível, né? Às vezes não é possível. Aí o narcisista perverso é o pai do seu filho, é a Ou mãe o do seu chefe daquele filho. trabalho Ou que é você o não pode perder. É o chefe do trabalho que você ganha 40 pau por mês. Como é que você vai fazer? Não tem como. Mas como que você chega? Você não abre isso. Você não abre projetos, você não abre sonhos, você não abre plano. Você não abre a sua vida pessoal pro sujeito. Porque conhecimento é poder, informação é poder. E ele vai manipular isso para poder... Da hora ele vai falar, que legal, Alexandre. Nossa, fico feliz por você. Mentira. Fica nada. Mentira. Ele vai trabalhar para tirar isso de você. Porque ele não fica satisfeito com o teu sucesso. Ele fica satisfeito, não é com o sucesso dele também, não. Porque muitas vezes ele não trabalha para isso, ele não paga o preço. Esse é um grande problema. Como eles não gostam de seguir regras, muitas vezes, eles têm uma racionalidade, eles têm muita inteligência, têm capacidade, muitas vezes, cognitiva para isso. Só que eles não pagam o preço da disciplina. E o sucesso está muito ligado à determinação e à disciplina. Interessante. E aí ele não quer pagar o preço, mas ele quer ter o que você tem. Aí o que ele quer? Então, você está se dando bem, então eu vou pegar o que você tem para mim, porque o direito é meu, não é teu. Não é você que está trabalhando o suficiente. O direito é meu. Eu nasci, porque eu tenho, né? É eu. Você já lidou com gente na empresa que fala só eu? Não, porque eu consegui, porque eu bati a meta. Não, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Fica esperto. Porque quando o cara não inclui nós... incluiu eu, o cara tem um grande problema e um desvio de personalidade. Porque sem perceber, ele verbaliza o que ele acredita, que é ele e o mundo gira em torno dele. E eu sempre falo que existe um ciclo vicioso, né? Porque, assim, todo invejoso, ele é ingrato. E todo invejoso que é ingrato, ele é traidor. Ele vai te trair. Ai, caramba. Então, quando você ajuda uma pessoa... ela é ingrata porque ela acha que você não fez mais que obrigação. E quando ela tiver a oportunidade, ela vai te trair. Não porque você fez alguma coisa para merecer a traição. Isso dentro da empresa, no mundo corporativo, dentro da tua família, nos seus amigos. Não, ele vai te trair porque ele é invejoso. Exato. E ele vai... É o ciclo vicioso. É a inveja, é a ingratidão, que você pode ter ajudado. E a tríade, né? É uma tríade, né? E outra coisa, sabe quem que te trai? Sabe quem passa você para trás? A pessoa que você mais ajudou. Porque aquela pessoa que você não ajuda, que você fica distante, você não espera que ela vai te trair. Isso dentro da empresa, mundo corporativo, dentro da família, o filho que você mais ajudou, o irmão que você mais ajudou, né? O tio que você mais ajudou é o que vai te traz. Fala, mas como é que pode esse negócio? Mas nem todo mundo, tá? Que tem esses comportamentos, tem o transtorno de personalidade antissocial, tá? Aí é sem caráter também. Lembra que eu falei o mau caráter e o sem caráter. A gente ilustrou alguns cenários para que você em casa possa entender onde a gente... Identifica se você não é essa pessoa. E também... Porque às vezes a gente... Já viu aquela coisa que você fala assim, o cara sempre contou, isso é para você. Nunca é para ele, né? E às vezes é para ele, porque é mais fácil desviar o alvo para não ter que mudar e continuar vivendo a mentira, né? E não mudo, porque eu vivo a mentira e eu vou me adaptando. Me adaptando ao quê? Aos cenários, às organizações, ao sistema, mas sempre com uma outra intenção por trás disso. E aí, né, a doutora faz laudos psicológicos aqui, já trabalhamos junto no júri, assim, foi algo fenomenal, um júri fantástico, fantástico eu digo assim, do caso, aliás, muitos, não, às vezes o que eu vejo é o seguinte, é bem importante que os advogados criminalistas muitas vezes até contratem profissionais da psicologia, porque muitas vezes aconteceu um homicídio, às vezes a própria promotoria quer colocar que aquele sujeito, ele é um psicopata, tem um transtorno de personalidade. Muitas vezes aquela configuração daquela situação que aconteceu, esse desastre, essa tragédia, porque a perda de uma vida humana é uma tragédia, né? Ninguém gosta disso. Nem eu, nem o doutor, que é advogado criminalista, mas... Todo mundo perde quando chega no tribunal do júri. Exato. A família da vítima, a família do réu, o próprio réu. Todo mundo perde. Não existe ganho. Não existe ganho, só perda. Né? A questão é qual é a extensão dessa perda. Né? A doutora faz muito bem, porque numa das situações que nós tivemos, ela fez um laudo psicológico muito completo, excelente, onde ela construiu toda a estrutura familiar da pessoa. E a história de vida dele. Que isso é importante. Toda pessoa tem uma história de vida. Você, Alexandre, tem uma história de vida, eu tenho, a doutora tem. Às vezes nós somos muito privilegiados porque a gente não passou por coisas que pessoas que estão dentro do sistema prisional hoje passaram. Abandono afetivo, abandono de pai, abandono de mãe, criado por vó, criado pelo tráfico. Criado com produtos de roubo, de furto. Ele não consegue entender o que é certo, o que é errado, não porque ele é um mau caráter ou porque ele é sem caráter. Foi ensinado. Ele nunca foi ensinado. Posso chamar essa de porção do meio? Porque os marginalizados. Não sei se foi o Thomas Hobbes ou foi Maquiavel que fala que o meio
o homem é o lobo do homem, né? O meio influencia muito em quem você vai ser ou como você vai tomar os seus critérios de valor, os seus processos de decisão. Eu posso dizer que o meio tem um papel muito forte em algumas pessoas que não têm a doença, ou a palavra doença é meio forte. Transtorno, né? Transtorno, né? É que é o seguinte, é uma grande pergunta da psicologia essa, né? Até que ponto é escolha individual, até que ponto é o meio, até que ponto é um transtorno psiquiátrico, né? O que nós sabemos hoje são, quando uma pessoa está dentro do ambiente prisional, nós temos 3 tipos de vulnerabilidades em geral, sociais, psicológicas e psiquiátricas. Então, o que acontece? A psiquiatria fala do transtorno de personalidade antissocial, mas muitos acreditam que não tem tratamento. Nós, a psicologia, acreditamos que sim, que a gente vai ter que mostrar, basicamente assim, sujeito, você está tendo, olha as perdas que você está tendo, já que você só vê ganho e perda. E a gente tenta mostrar para ele uma coisa que é muito difícil, que é muito desafiadora, é praticar a empatia com ele. Caramba. Muito difícil, porque você tem empatia para com ele, ele não tem para com você. E você é o modelo terapêutico dele. Claro que você está num ambiente controlado, que é dentro de um ambiente prisional ou de um ambiente, às vezes até nós temos psicólogos que trabalham com pessoas que vão para a clínica e se questionam algumas questões. Então eu tenho amigas psicólogas clínicas que falam, olha, eu tô atendendo sujeito, o que tu acha desse perfil, né? Mas basicamente eu vejo o seguinte, que a principal questão é, eles não se questionam. É difícil esse transtorno de personalidade ir para a clínica, porque ele não, em geral, ele não se questiona, ele não, essa questão do certo ou errado, ele é insensível à necessidade do outro, ele é resistente à mudança, ele quer continuar nessa conduta utilitária exploratória. Então, para quem convive com ele, é muito difícil. Por quê? Porque você vai ter que escolher as batalhas e evitar alguns confrontos para piorar a situação. Porque o que acaba acontecendo? Muitas vezes ele não quer mudar, não vai mudar. E se você fizer um confronto muitas vezes direto, ele vai se ligar que você percebeu quem é ele. E muitas vezes, se você estiver desprotegido, principalmente se ele tiver informações sobre você ou tiver acesso a alguma pessoa, à tua vida muito próxima, ele vai fazer de tudo para destruir. Ele contra-ataca? Não, é assim, uma coisa que a doutora falou, né? Como é que você hoje... Você não precisa mais abrir a sua vida como era antigamente. Hoje ele não precisa muito pesquisar, é só entrar no teu Instagram. Tá aqui, é só entrar no teu Facebook. É só dar um Google no seu nome. Ele já sabe o que você gosta, o que você come, onde você vai, quem são as pessoas que convivem com você. Se você gosta de cachorro, se você não gosta de cachorro, se você vai na igreja, se você não vai na igreja, se você tem uma namorada, se você tem uma esposa, se você tem filhos. O cara consegue saber tudo da sua vida. E aí começa a ação diabólica que eu falo, né? Porque o sujeito, o que ele parte? Quando ele é confrontado, ele parte para o contra-ataque, porque eu preciso destruir você antes que você me exponha. E isso é em qualquer meio, tá? Dentro da família, dentro do meio empresarial, né? Do corporativo, na empresa, na sociedade. E às vezes as pessoas que fazem isso não são pessoas estranhas, tá, Alexandre? São pessoas próximas. Caramba. São pessoas que caminham com você. A gente não sabe com quem a gente anda ultimamente. Por isso que quando você fala, você fala do seu tema, né? Como é que é? O psicopata trabalha com você? Como é que é o tema mesmo? Socorro, tem um psicopata na minha empresa. Exatamente. Às vezes o psicopata pode ser você. Socorro, me liberte de mim mesmo. Você tem que se identificar. E a doutora falou, eu tenho vários amigos que são psicanalistas. Então, o psicanálise, ele trabalha, né, doutora, aquela questão do cara entender e ressignificar aquilo que ele é. Mas isso vai depender de um esforço. Ou seja, o que a doutora falou é real. Muitas pessoas que estão no sistema prisional, vamos lá, ele não está arrepенdido do que ele fez. Ele está arrependido de ter sido pego. Exato. É diferente. É diferente. E essa é uma pergunta que eu geralmente faço, né? Eu sinto que o sujeito está arrependido, para mim, ao lidar com alguns transtornos, alguns perfis, quando ele sofre depois pela vítima. Olha, eu estou sonhando bastante com a vítima. Quando você vê um sofrimento pós, mesmo numa situação, né, doutor? Nós atendemos uma situação de um homicídio que a pessoa ficou muito mal depois. Ele sofria, e a doutora conseguiu extrair e nós levamos isso para o juízo, ele sofria em ter tirado a vida daquela pessoa porque ele não queria, ele não desejava, ele não planejou.
E aí sim você consegue extrair, num laudo pericial técnico que a doutora fez, se o sujeito tem ou não tem um transtorno de personalidade. Entendi. E aí era um sofrimento, só que era real, entende? Por quê? Porque a gente consegue, com a convivência, né, fazendo as sessões, indo, observando, buscando relatos de outras pessoas, a gente consegue ver o que é fato e o que é fantasia, né? Porque ninguém consegue mentir para todo mundo por todo o tempo. O tempo todo, né? Essa é uma grande verdade. A né? gente tem o tempo como um medidor para entender vários processos, né? Se é mentira, se é uma psicopatia, se é um opressor, várias coisas. Eu acho que o tempo é a grande sacada. E quando a gente não tem o tempo, deixa eu buscar aqui umas referências. Agora, recentemente, na Netflix, se não me engano, saiu o caso Nardoni, virou seriado e tal. Não sei qual o streaming que está passando, mas ele traz uma fala do psicólogo que conversa com a mãe, conversa com não sei quem e tal. Anteriormente saiu na Amazon Prime A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais. Então são dois seriados, dando uma visão dela. diferentes. Exatamente. E aí tem essa fala, né? Então, tem a Elisa Matsunaga, como é que a pessoa mata e pica o corpo, foi feita uma série também. Exatamente, tem do caso Yoki, tem também uma série. Então, para vocês, como é que é olhar e identificar? Como é que é esse trabalho? Você falou do parecer que a Tatiana constrói e tal para fazer uma defesa. Como é que são esses traços? Como é que é para vocês analisar esses traços? Porque é diferente de uma pessoa leiga olhar e falar, você tá mentindo, cara. Falou, não, tô falando a verdade. Tem até uma série que chama Lie to Me. Lie né? to Me, né? Minta pra mim, que eu quero ver se você é bom mesmo na mentira. E é diferente, falar, fui pescar e puxei o anzol com tanta força que a margem do rio vem um pouquinho pra cá. Isso é conversa de pescador, isso é diferente. Do que realmente Thomas Shelby, né? Trabalhar aqui, ó, sem mudança facial nenhuma. Como é que é pra vocês coletar esses pontos? Pra mim, o que eu percebo? Não vale falar, é fácil, isso aí é meu café com arroz. Não é fácil. E digo mais, essas pessoas que ficam analisando numa entrevista, deu uma entrevista, deu um documentário, mas eu tenho que pensar qual é o viés, entende? Dessa situação. Será que, de fato, aconteceu isso? Então, eu aprendi uma coisa com o Dr. Catarino que eu gosto muito, fatos. E mentir pro Dr. Catarino que não é muito fácil, não. Porque ele questiona bastante isso. Tá, mas por que tu não pensou nisso? E aí, você vai vendo, ele vai deixando a pessoa... pelo que eu percebo, quando eu converso, eu aprendi isso com o Dr. Catarinuk mesmo. Ele vai buscando e extraindo informações de uma forma a entender por que a pessoa tomou aquela decisão. Só que muitas vezes, assim como os promotores, eles entram em contradição. E muitos querem mentir para o próprio advogado. E mentem, viu? E mentem. Eu digo assim, uma experiência que eu tive recentemente, o sujeito contou uma história para mim, de uma operação, a história totalmente inverídica. Inverídica por quê? Fatos e provas divergem completamente da versão. Mas a pessoa acreditou em tal ponto nessa versão que ele não só contou para o advogado, mas contou para ele mesmo e contou para toda a família. E, portanto, ele entende, o mentiroso convicto, e ele entende que para que aquilo tenha realmente êxito, ele tem que acreditar e ir até as últimas consequências com a mentira. A melhor forma de você contar uma mentira é você acreditando nela. Mas aí, quando ele pega um sujeito, assim, a doutora falou aqui, eu confronto o cliente. Mas confronto para proteger ele. Claro. Né? Não é você. Por isso que é o cliente. Né? Você me contratou, eu não vou te julgar, eu não sou o delegado, eu não sou o promotor, eu não sou o juiz, eu sou seu advogado. Né? Eu sempre falo assim, depois da tua mãe, o único que pode acreditar em você, mesmo você está mentindo, sou eu. Cara. Verdade. Então não minta para mim, conte a verdade que eu não posso ser pego desprevenido por uma situação que você acredita que não seja importante. Então eu cheguei, ele contou toda a história, contou e repetiu várias vezes. Era uma operação grande. E aí eu cheguei para ele e eu consegui a soltura dele, ficou solto, ele participando das audiências comigo, e era o interrogatório dele, ele ia ser ouvido. Eu falei para ele o seguinte, bom, o que você... Aí ele contou toda a história de novo, mas sem furo, perfeito, redondo a história. Eu falei assim... E o que o senhor acha? Eu falei, você está falando a verdade? Tá, então me responda, eu vou te fazer uma pergunta. Se eu fosse Ministério Público Federal, que é o que vai te questionar nessa operação, eu faria uma pergunta. E tal coisa? Ele olhou para mim e falou, o que o senhor me disse? Eu falei, não sei, você está falando só a verdade? Não tinha resposta. Sabe por quê? Porque era mentira. Exato. Se ele soubesse a verdade, ele ia só relatar o fato. Foi isso. Agora, quando você...
olha pra cima. Não criei isso ainda, né? Isso eu não estava esperando que ia... Isso. Então eu fui confrontado e fui pego na mentira. E aí você desmonta o castelo de cartas. E nesse caso específico, qual foi a pergunta que o Ministério Público Federal fez para ele? A que eu disse que ia fazer. E a resposta dele, ele falou, como é que eu fui, doutor? Eu falei, não sei, você não só falou a verdade até agora? Não, mas o que você achou da minha resposta? Eu falei, mas era verdade ou era mentira? Porque se for mentira, eu acho que vai dar problema. Ou era verdade? Então, essas questões, às vezes, eu, como advogado criminalista, perco muito cliente, porque eu tenho alguns princípios e alguns valores, Alexandre, que eu não flexibilizo. Flexibilizo. Porque por dinheiro nenhum. E às vezes você perde o cliente quando você confronta o cliente, porque o cliente ele quer ser apoiado. E aí tem colegas que apoiam, porque o importante é o dinheiro. E para mim não é o dinheiro faz parte de um bom trabalho. E aí você vai construindo o quê? Você vai construindo uma reputação, você vai construindo o quê? Verdade. Sim. Então a verdade, você fala, pô, esse cara aqui... E lá na frente, aquele que mente vai falar assim, se eu tivesse seguido aquele que falou para mim falar a verdade... Eu tive um fato agora, acho que a doutora ficou sabendo, uma mulher que matou o marido com um tiro na cabeça dormindo. Eita. Foi no interior do Rio Grande do Sul, na cidade de Planalto. E lá em Planalto, no Rio Grande do Sul, uma semana antes, teve um júri de uma mulher que matou o filho. Inclusive, deu repercussão a nível nacional, enterrou, queimou o corpo. Foi uma desgraça, sabe? Eita. E eu ia na semana seguinte fazer o júri dessa mulher. E eu disse para ela o seguinte, eu fui contratado para fazer o júri. Eu falei assim, eu só faço o júri para a senhora se a senhora contar a verdade. O que é fazer o júri? É fazer a sustentação oral, a defesa do júri. É aquela que senta 7 jurados lá, a acusação fala, a defesa fala. Queria ser advogado quando eu via isso nos filmes. É, mais ou menos, mas não é igual dos filmes, não. No Brasil é diferente. Né? Os pessoal olham os filmes lá, os caras olham o filme lá. A psicologia forense também, tá todo mundo, eu quero ser igual. Olha, é bem diferente o ambiente prisional do Brasil. É verdade. Aí eu disse pra ela assim, eu lhe defendo se a senhora contar a verdade. E essa mulher chorou muito. Por quê? Porque já havia passado 12 anos desse fato, da morte. O filho tinha 7 anos e a filha tinha 14 na época. Hoje o filho estava com 19 e a filha com 26 anos. E ela tinha contado durante 12 anos da vida que o disparo foi acidental. E eu falei para ela, é mentira. Tudo que a senhora contou aqui, as violências, os abusos, o que aconteceu, eu acredito. Eu acredito porque tinha provas. Mas isso é mentira. Porque essa arma ela é de dupla percussão. O laudo falou aqui. O que significa? Precisa de 2 estágios para disparar. Tem que ter um desejo deliberado. 1, 2. E segundo, o laudo trouxe que o gatilho dessa arma estava emperrado. Precisava de uma força a mais. E terceiro, que é o pior, existe uma zona de chamuscamento, que a gente chama de zona de tatuagem, que é o disparo que está, o laudo no corpo, em que mostra que os gases que saem do cano do revólver foram a menos de 2 centímetros, de 1 a 2 centímetros de distância. Ou seja, a senhora atirou na cabeça do seu marido dormindo. Caramba. Eu quero que a senhora fale a verdade. Essa mulher chorou muito, ela falou, como é que eu vou assumir isso para meus filhos? Eu falei, seus filhos já sabem. O que a senhora precisa é se arrepender, porque ela estava muito arrependida. Confessar para os seus filhos e contar a verdade para os jurados. Aí ela chorou, e ela fez outra reunião e falou, não, eu vou contar a verdade, porque isso está me matando. O quê? A mentira. Não era o fato dela ter matado o marido. Não, é mentira. Era a mentira que ela carregava por 12 anos. Né? Ela tinha sido solta e tal. E ela chegou perante os jurados, o conselho de sentença contou a verdade. Eu não tinha uma tese defensiva para fazer, não era legítima defesa, não era... Eu usei o pedido de clemência. E aí usei, inclusive, as questões cristãs que eu tenho sobre culpa, condenação e sobre arrependimento, justiça e perdão. E os jurados, né, ou seja, a sociedade de Planalto, no Rio Grande do Sul, perdoou essa mulher e, por maioria de votos, absolveu ela, mesmo ela tendo matado, porque ela confessou e ela se livrou da mentira. Daí ela me manda um áudio falando assim, obrigado. Obrigado por você, não somente por você ter me defendido nessa questão dos homens, mas principalmente por você me libertar dessa prisão que era mentira. É uma prisão, né? Entendeu? Então, assim, essa não era uma mulher que tinha perfil de transtorno de personalidade. Exato. Aliás, mulheres, nós estamos aí no mês de setembro dessa questão do cuidado com a sua saúde mental. Então é o seguinte, está vivenciando uma situação de violência... Você entrou num ciclo de violência, não deixa chegar no caso que o doutor chegou, né? Porque o que acaba acontecendo? Depois você tem que enfrentar um tribunal do júri, você tem que enfrentar os filhos, muitas vezes é perder o poder familiar. Isso mesmo. Entende? Então,
vamos buscar outras alternativas. Quando você está sentindo... Denuncie, né, doutora? Denuncia, vai embora, fuja, vai comprar cigarro, né, e nunca mais volte. Eu tenho um júri agora, dia 24 de outubro, agora, um júri marcado, a mulher matou o marido com um machado. Eita. E ela pediu socorro para toda coisa, o marido tinha 58 páginas de antecedentes criminais. E falou que ia matar ela naquele dia e não conseguia. Então você imagina, então a mulher, ela achou, ela podia ter desaparecido, mas ela tinha medo e tal. Mas ela foi a forma como ela se defendeu. Então, chegar nesse ponto, é um ponto agora que ela corre o risco de perder a liberdade, né? Nós vamos fazer o júri, é mais ou menos no mesmo sentido do outro. E isso a gente tem visto, por quê? Porque uma pessoa com qualquer tipo de transtorno, ou que seja má mesmo, o que ela faz? Ela oprime a pessoa até a pessoa, inclusive, chegar ao ponto de tirar a própria vida. Sim. Outra coisa, vai fazer com que você não frequente terapeuta, não conte para familiares, porque informação é poder. Então, aquela pessoa, ela quer ter o domínio sobre você. Lembra que a gente conversou sobre manipulação, que muitas vezes acontece, né? Mas uma coisa eu preciso dizer para vocês. Nem todo mundo é transtorno de personalidade antissocial. Existe condição de manejo? Existe. É fácil? Não. Sugiro o afastamento. É impossível o afastamento? Conhecimento. Se proteja. Não evite confronto, que possa piorar a situação. Se possível, se afastar. Mantenha firme nos limites. Coloque de forma objetiva e clara as suas regras. Entende? Porque se você se fizer de tapete, ele vai pisar por cima, porque ele não vai ter dó e nem piedade. E isso vale para você, mulher, que tá apaixonada por aquele carinha que você conheceu na internet. Tá? E que não sabe nada da vida do cara. Você viu o que aconteceu aqui em Cascavel? Agora, aconteceu aqui em Cascavel, 2 dias atrás. O sujeito conheceu a mulher pela internet, veio de São Paulo a Cascavel, chegou lá, a mulher não quis ele bateu nela. Aí foi preso pela guarda municipal, pela polícia. Olha que ponto. A gente fala que a gente vive relacionamentos ultimamente superficiais, focados nas redes sociais, né? Então, hoje, até brinquei esses dias, eu não sei se a doutora estava comigo agora, que a gente fala que existe o pau de selfie, existe o pai de selfie, existe o namorado de selfie e o marido de selfie, que é aquele que só tira o selfie, parece bonito, parece legal. Existe o funcionário de selfie, que posta nas redes sociais que está trabalhando e que está tudo, que na realidade é pura mentira. Cara, por falar em mentira, o Tati, queria puxar uma coisa. Você estava comentando, quando o outro falou, perguntou se era fez uma pergunta X, o cara, direcionou o olhar dele para a área da criatividade, é isso? Digamos assim, não que nós, psicólogos... Não é 100%, né? Não, porque o comportamento humano, existem, né, quando a gente estuda um pouquinho sobre essa questão do comportamento físico, se essa pessoa, o corpo fala, se essa pessoa olhou para cá, será que é mentira, será que é verdade? Assim, a pessoa que tem o transtorno de personalidade antissocial, ele é um lobinho em pele de cordeiro, né? Então, óbvio que ele vai conseguir mentir muito bem. Então, dificilmente ele vai dar sinais muito claros para ti. Mas a questão é o seguinte, por exemplo, o doutor, que eu vi já fazendo isso, ele confronta com perguntas, e aí você vê respostas muito evasivas, e principalmente você que está nas corporações, como que você pega um leão de entrevista, vamos colocar assim, sabe aquela pessoa que você... porque assim, ele não quer mostrar que ele é tóxico para entrar dentro da organização, né? Então ele vai se fazer de... os melhores resultados possíveis. É o cara que fala que tem o inglês intermediário. Aí você pode fazer entrevista em inglês, entende? Você pode sempre... Trabalhe com fatos observáveis, comportamentos, busque informações reais. Por isso que eu prefiro, o tempo é a melhor das verdades, porque você tem condições de ver se aquele comportamento é coerente e sustentável. Num processo de seleção, uma vez um amigo meu me contou que na empresa que ele trabalhava, tinha uma menina, esqueci o nome da técnica, que é do risquinho. Vai fazendo o teste palográfico. Isso, teste palográfico. Ele falou, cara, ela pegava o teste da pessoa e falava, para onde vocês estão pensando nessa pessoa? Pro financeiro. Não serve.
E pimba, não servia. Eu falei, mas o que é isso? É a mãe de Iná fazendo entrevista? O que tá acontecendo? E ele falou, cara, era impressionante, porque ela batia o olho... Acertava, cara. Claro, gente? Cara. Por isso que vocês têm, quem tá passando por problemas, vai no profissional de saúde mental, num psicólogo, no terapeuta. Por que a psicologia, a psicoterapia é importante? Porque vai te dar, às vezes, buscar soluções, alternativas, possibilidades, vai te abrir saídas, coisas que você ainda não, às vezes, visualizou ou pensou. E é muito difícil guardar as informações para ti sozinha. E a tendência dessa pessoa que tem o transtorno de personalidade antissocial, ela quer o domínio de território. Isso envolve a sua mente. Isso envolve o seu coração. Essa frase é forte. A pessoa que tem o transtorno quer o domínio de território. E isso envolve a sua mente. Pronto, fiz o corte, hein? Dá pra pegar essa frase aqui e fazer o corte. Caramba, gostei dessa, cara. Muito bom. Você sabe por que eu te perguntei esse do olhar, Tati? Vou contar uma história bem rápida. Há muito tempo atrás, no meu primeiro ano de faculdade de jornalismo, eu tive uma aula de rádio e um radialista muito conhecido aqui de Cascavel foi um entrevistado do meu grupo. E a minha pergunta para ele, na atividade do meu grupo, era um programa de rádio, não estava sendo transmitido, mas estava gravado, era o primeiro podcast que eu participei na minha vida, eu acho, né? E o tema era Rádio Pirata. E eu fui armado para pegar ele e ele aprovar as minhas pautas. Tipo assim, Rádio Pirata é um problema, temos que combater e tal. A hora que eu fiz a primeira pergunta, como que o senhor acha da Rádio Pirata? Eu falei, não, sou a favor. Aí não, o senhor não entendeu. Eu vou perguntar de novo. A Rádio Pirata, aquela que não tem concessão, o que o senhor acha da Rádio Pirata? E ele fez uma defesa sobre que a comunidade... É a única voz que a comunidade tem, começa com alto-falante na praça, mas pode ser transmitida e tal. E era uma época, tô falando aí de 2000... onde a internet, o YouTube não era o que é hoje. Então não tinha essa facilidade de transmitir hoje. Essa visibilidade também. Tinha que ser radiofrequência, que pode atrapalhar avião. Lá. E eu falei, não, esse cara não estava entendendo. E aí ele começou, não sei o que, discordar de mim e tal. E eu fiquei louco. Falei, não, mas você não está entendendo. O senhor tem que concordar comigo. Beleza. Acabou a aula. Eu vi ele indo pro carro no estacionamento. Não, vou lá, vou perguntar para ele. Ele falou, ô, professor, na época era o radialista e tal. E aí, né? Aí ele falou, olha, Alexandre, eu só tinha... Quando eu percebi que você fez a lição de casa como jornalista, fez a pauta, levantou... A única coisa que eu podia te ensinar naquele momento era a PNL. Como sair dessa saia justa aí, né? Na programação neurolinguística. Porque eu vi sua cabeça inclinada X, sua testa Y, seu olhar H, seu ombro não sei o quê, sua... E eu falei, cara, eu preciso ensinar alguma coisa, o menino sabe da pauta, eu vou por aqui. Aí eu falei, tá, mas se eu não venho te perguntar aqui no estacionamento, eu não descubro. Ele falou, talvez não. Aí, beleza, passou... E eu fui, a partir daquele momento, eu passei a ter muito cuidado, até em excesso, até depois eu vou conversar com a psicóloga sobre isso, sobre o meu corpo. Como é que eu tô? Se eu tô torto, se eu tô reto, se eu tô isso. Esse lance de olhar para o lado, Tati, quando vai inventar uma história e tal, eu confesso que eu já usei pro cara que eu tava conversando achar que eu tava inventando. Então eu busquei, sei lá, se é o lado direito ou lado esquerdo, mas aí vem as técnicas de rapport e tudo mais. E fez muito sentido aquela fala com aquele professor naquela época. Por isso que eu te perguntei, Tati, é isso mesmo? Tem fundamento científico? É 100%? A gente vê muito, eu falei do Thomas Shelby antes, que é o cara do Pink Blinders, é um seriado que está na Netflix. E ele faz muito... Você está no YouTube, técnicas de negociação com Thomas Shelby. Cara, é impressionante como eles analisam a postura corporal, o timing de fala, quando ele aumenta o tom, quando ele aumenta, quando ele usa o subterfúgio do cigarro para dar a pausa dramática necessária para imprimir alguma informação. E aí eu faço um link para o nosso tema de hoje. Então, é natural do cara isso? Ele faz isso? O FBI tem um estudo sobre criminal profiling, sobre a questão dos comportamentos criminosos. Se isso é verdade ou não. Tenho vídeos dos próprios estudiosos dizendo assim, é muito difícil você identificar de verdade, só pelo comportamento não verbal, que aquela pessoa está falando a verdade ou mentira. Uhum. Então, você tem que olhar o comportamento verbal, o comportamento não verbal, você tem... É por isso que não dá... Eu, pelo menos como psicóloga, é difícil você conseguir tomar uma decisão rápida, porque você pode estar sendo precipitado e pode estar fazendo errado. Por isso que o psicólogo, ele usa vários instrumentos. Ele vai usar para verificar, por exemplo, um transtorno de personalidade, testes psicológicos, entrevista, história de vida, análise dos eventos e dos fatos, o próprio evento criminal,
né? Então, assim, dizer com propriedade. Agora eu pausei e eu tô mentindo. Eu tô tentando inventar uma história aqui na minha cabeça. Entende? Então, é o seguinte, a pessoa pode ter conhecimento de neurolinguística e fazer de propósito para você. Sim. Porque então, o objetivo dele é mentir. E custe o que custar, atingir o objetivo dele. Você tem que estar preparada para usar todas as alternativas possíveis. Entendi. E num tribunal, você já percebeu... Vou dar aqui meu achismo e você me policia. Vou conversar com uma pessoa totalmente despreparada. Totalmente despreparada, não entende nada de PNL, não entende nada. Mas ela transparece um dissimulamento... Isso é impressionante, assim, como ela insiste numa verdade que não existe, só existe na cabeça dela. Existe um grau do dissimulado pro transtorno, pro psicopata, e o cara extremamente preparado, treinado em mentir, segurar uma postura. Existe essa ponte entre onde é que eu estou, o que é o tema da nossa conversa e o que é outra coisa que a gente fala outra hora. Vou falar de experiência, né? Tá. A gente que faz essa leitura, eu principalmente, eu consigo identificar quando o cara está mentindo, quando ele está manipulando, eu consigo. É uma técnica que isso também é um dom, né? Que cada um tem pessoas que não percebem, como você falou, né? Quando você vai para o tribunal do júri, 7 pessoas comum do povo é que analisam se a pessoa está aí, às vezes... Aquelas pessoas não conhecem, não têm conhecimento. Uhum. Quando você tem a verdade do seu lado, a verdade ela é poderosa. Né? Em que pese virou um jargão político, mas é bíblico, né? Conhecereis a verdade vos libertará, que é focado na questão do conhecimento de Cristo, o conhecimento da palavra de Deus, mas também que é o conhecimento daquilo que você fala da verdade pode te absolver, ela vai te libertar. Então, quando você começa... Eu tenho clientes, eu falo para você que acaba a audiência, né? Agora tem muito por videoconferência, eu olho para a cara dele e falo, cara, mas você mente muito bem. Mas assim, mente, mas de forma assim, ele não titubeia. Tem resposta para tudo, tem raciocínio rápido. Pergunta e não entra em contradição. Fala, cara, e eu sei que é mentira. Memória também, né? Memória. Memória porque o mentiroso... ele esquece de detalhes. Como que o Ministério Público... Um tempo, aí você fala, olha, você vai contar essa história, mas ó, se eu fosse o promotor, eu lhe perguntaria assim. Né? Vou dar um exemplo, vou dar aqui as pessoas que estão nos ouvindo. Né? Eu falei até para um cara, um traficante, né? Ele começou a contar a história e eu olhei para ele e falei, cara, você acredita nessa sua história? Então eu vou te fazer 3 perguntas. Qual era a empresa de ônibus que você pegou para ir de tal lugar a tal lugar? Ah, foi a tal. Que hora que saía o ônibus? Qual a poltrona que você sentou? Mas você acha que ele vai perguntar isso? Ué, você não foi? Porque se você tiver em 2, eu pergunto pra você, qual a empresa? Você fala, Princesa dos Campos. O outro fala, Eucatur. Pera um pouquinho, vocês vieram juntos? Sim. Tá, é mentira. Qual poltrona você tem atrás, você tem na frente? Então, é um detalhe. Não tem ônibus desse horário dessa empresa. Não tem ônibus desse horário dessa empresa, só tem Eucatur, de tal horário. Eu tô só dando como exemplo, porque a mentira... Quando ela é analisada por quem entende que a pessoa que pode estar mentindo, ela consegue colocar perguntas-chave que você desconstrói toda aquela segurança do mentiroso. Mas aí é técnica. Né? Por isso que um entrevistador que vai contratar para o meio corporativo, um headhunter, que é o cara chega lá, o cara consegue ler o cara começa, não, e tal. O cara fala, não, esse cara começou a jogar muita, como é que fala? Lantejoula nele, muito confete nele lá, e tá querendo falar uma coisa que ele não é. E aí o cara percebe por causa da experiência, né? Então o mentiroso ele sofre porque ele vira refém da mentira. E a mentira é um ciclo vicioso. Ele não consegue sair da mentira se ele não romper com esse ciclo. Né? E porque uma mentira leva a outra. Leva outra 7. E aí você vai indo para uma porta infindável, porque daí é um infinito de mentiras, porque a porta da verdade está lá atrás, né? Isso mesmo. Então, assim, essa situação do transtorno de personalidade, quando você convive, você vê, então, pessoas persuasivas, manipuladoras, distorcendo. Às vezes eles até acreditam, eles pensam isso mesmo. Eu preciso acreditar nessa fantasia para que aquilo se torne verdadeiro. Distorce a realidade, né? É uma distorção da realidade. E bate o pé, e às vezes quer de qualquer jeito ter o benefício, ele é teu amiguinho se você fizer o que ele quer, se não fizer, entende? Então, assim, nós temos um perfil de personalidade que você tem que, lógico, mostrando que eu
pelo menos acredito, né, de que sem o amor nada nós seríamos. Eu acredito sim que existe tratamento, que a gente tem que lutar por essas pessoas, só que é lógico, em ambientes prisionais, controlados, né, vamos dizer, tem situações num ambiente clínico, né, agora você que está sendo vítima de violência, você precisa ajuda das pessoas, não só eu falo, né, e agora no ambiente corporativo, você precisa conversar com outras pessoas para ver se essa pessoa também age assim, porque o perfil ela é assim com todos. O denominador é comum a todos, entende? Não é seu privilégio ela mentir só para você. Entendeu? Ela já tem um histórico. Comportamento é baseado em repetição, em probabilidade de acontecer novamente aquilo que ele já vem fazendo. Isso é uma coisa que a gente observa muito. Probabilidade de voltar a ter aquele comportamento. Nós analisamos muito o que você vai ser no futuro pelo seu presente e pelo que você fez no seu passado. Boa. Nossa, sensacional essa frase, hein? A Tati tá a rainha dos cortes hoje. Tô adorando, Tati. Tá demais. Estamos aqui, estamos, todos nós. Fizemos legal. Cuca fresca delicioso. Gente, por falar nisso, estamos chegando na nossa reta final. Estamos passando aqui da nossa 1 horinha de bate-papo. Nossa, sensacional, dá para ficar aqui um tempão. Tem tanto caso que a gente poderia contar aqui para deixar o pessoal de casa ligeiro, e identificando os traços, né? Eu acho que a melhor forma de você não ser pego em algo novo é estudando a história, porque nem tudo é novo, né? A história se repete. Se repete, isso mesmo. Mas eu queria abrir as câmeras, os microfones, para vocês deixarem o seu recado. O que vocês gostariam de falar que ainda não foi falado? Quer mandar um merchan? Esse é o horário aqui para a gente abrir a câmera. Bruno, qual que é a câmera deles? A 1? Então é 1, ó. Quem quer começar? Falo, com o maior prazer. Primeiro eu agradeço esse convite de estar aqui nesse bate-papo legal que a gente está tendo. Mas uma coisa eu quero deixar claro para você, que você está nos ouvindo aqui. Eu sempre falo que, todas as vezes que eu tenho oportunidade, Alexandre, eu digo o seguinte: a vida ela é feita de escolhas, né? Você precisa tomar decisões na sua vida, seja no mundo corporativo, na sua família. Toda decisão ela gera uma escolha, e toda escolha ela vem com uma renúncia. Então, quando você decide algo, você renuncia a outras, você fez uma escolha. E toda decisão que gera uma escolha, que gera uma renúncia, ela gera uma coisa chamada responsabilidade, te traz a responsabilidade. Né? Você que está no meio, principalmente, a gente fala para empresários, para pessoas que estão no meio corporativo, para você que é acadêmico, para você que está, né? Você tem que tomar algumas decisões na sua vida de saber quem que você quer ser nesse meio que a gente falou aqui. Né? Você tem que se identificar. Quem é você? Se você se identificar com uma pessoa que tem algum transtorno, procure tratamento, procure ajuda para se libertar, tome essa decisão que vai gerar realmente uma renúncia desse comportamento. E segundo, né, assuma a responsabilidade, porque a responsabilidade é sua. E eu sempre falo que com uma decisão que gera uma escolha, que gera uma renúncia, que gera uma responsabilidade, você tem que trabalhar com a sua memória, você não pode esquecer disso. Então você tem que se cercar de coisas que te lembrem dessas suas escolhas e dessa responsabilidade sua, seja na sua casa, como pai de família, como filho, né, como profissional na sua empresa, seja no seu dia a dia como pessoa da sociedade que tem que ter uma relevância, ou pelo menos buscar uma relevância, e faça isso valer. Eu sempre digo, né, se você está preocupado em deixar herança, eu quero que você reveja a sua vida, deixa um legado, deixa um relegado para a sociedade, deixa um legado para a sua família, pessoas que quando lembrarem de você, não vão sentir assim, poxa vida, foi tarde, mas pelo contrário, poxa, esse cara fez falta, você viu a diferença que ele fez, faça isso, toma essa decisão, né, faça essa escolha, renuncie às outras coisas, né, assuma essa responsabilidade e se cerque de coisas para poder trabalhar com a memória, porque eu sempre digo, né, a memória, né, o tempo milita contra a memória. Cuide da sua memória. Boa, sensacional. E aí, Tatiana? Então, o que eu posso dizer? Eu acho que o tempo é o senhor das grandes verdades. Observe as pessoas, analise, não vá mergulhando nos mares de cabeça, vai devagarinho, sendo cauteloso, vai cuidando onde é que você está, quais são os lugares. Da minha parte, quando os advogados, eu trabalho com o doutor, com outros advogados, também criminalistas, quando precisarem dos meus trabalhos, eu fico situada ali eu vou fazer propaganda aqui para a Biel, do lado da Biel, ali na Avenida Paraná, no edifício Arthur Boring, ali na Paraná, 3110, se eu não me engano. Mas, enfim, tem lá minha plaquinha, Tatiana Nara Vivan, avaliação psicológica. Trabalho com tribunal de júri, análise de falsas e verdadeiras acusações de abuso sexual, falsas ou verdadeiras acusações de violência doméstica e assim por diante.
porque agora tá um jogo de mentiras. E o que eu digo para vocês, enquanto pessoas, é que o conhecimento pode te preparar, você pode contar com uma rede de apoio, enfim, busque profissionais para te orientarem e tentarem te auxiliar, porque a gente, no mês de setembro, nós estamos aí hoje dizendo bem claro, não existe problema sem solução. Vamos buscar alternativas, possibilidades, oportunidades. Procure os advogados, procure os psicólogos, procure sua rede de apoio. Sempre existem alternativas. Você que está aí pensando, às vezes, não, meu problema, eu não aguento mais, eu quero morrer porque eu não aguento tal sofrimento, eu estou vivendo numa situação de extrema violência, ou esse meu chefe, essa minha colega de trabalho, o que eu vou fazer? Troca de empresa, muda, vai ser empreendedor, enfim, tem que ter alternativa. Na vida existem alternativas. Esse é o grande segredo, né? Buscar alternativas para você manter aí tua cuca fresca, para você manter a tua vida aí sempre avante. Olha que convidado bacana, mete um merchandise pro próprio programa. Eu gostei dessa. Muito boa. Boa. Eu achei sensacional. Eu queria... Essa semana a gente teve um caso triste lá na minha cidade, né? De um médico, e minha mãe fez uma frase muito parecida com o que você falou, Tati. Ela falou que tem que ter uma solução. Não é agora. A gente está vivendo um período tão imediatista, né? Estão até me ligando aqui. Tudo é imediato, tudo é agora, tudo tem que ser para ontem. Calma. Essa dor, ela entra num ciclo, num processo de recalchutagem e vai ter uma superação logo ali. Mas você tem que ter paciência, você tem que calma. Então, filho, minha mãe falava sempre, te acalma, né? Cuida do seu filho, da sua esposa, para eles se acalmarem, né? Eu acho que a vida é esse ciclo, né? Esse tempo. E lembrar a frase que o doutor Luciano falou, que todo processo de ganho tem um processo de perda, né? Todo processo de evolução tem um processo de perda. Você falou de renúncia, né? Eu tenho dois sábios que eu sigo muito, consumo muito o conteúdo deles, né? Que falavam a mesma coisa. Para todo processo de evolução tem um processo de perda. Um é o mestre Yoda e o outro é o mestre dos magos. Mas é isso. Pessoal, estamos terminando mais um programa Cuca Fresca. Obrigado por você ter ficado até aqui, ocupado a sua cabeça com coisa legal, né? Com coisa bacana, coisa importante. Hoje vocês viram que eu quase não falei porque o sarrafo tava lá em cima e o medo de cometer uma gafe. Mas é isso mesmo, eu vou me despedindo, fico por aqui. Obrigado, viu? Lembra de comentar, compartilhar, clicar, manda coisa pra gente. Faz o que a sua mente mandar você fazer, mas com cautela e com parcimônia. Até a próxima, então. Aquele abraço e fui. Tchau.